Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu, da nossa live semanal sobre carreira e empreendedorismo. Lembrando que essas lives são diárias, ok? Segunda-feira, gestão de projetos. Na terça-feira, só um minutinho que ligou aqui um áudio e eu vou desligar esse áudio, pronto. Então, segunda-feira, gestão de projetos. Na terça-feira, carreira e empreendedorismo. Na quarta, inovação e tecnologia. Quinta-feira, liderança. Sexta-feira, manhã com dados. E no sábado, fechando com chave de ouro, nosso grande amigo Ibson Cabral, fechando o nosso programa de agilidade. E em breve teremos mais lançamentos, teremos mais um programa na sexta-feira. E na parte da manhã estamos planejando mais algumas ações semanais para vocês também. Então, muita novidade vem por aí. Vocês devem estar acessando agora uma plataforma que está em constante mudança. Nós estamos transmitindo também para a rede social, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitch e também aqui na página oficial da Digital Edu, que nós temos, para quem está no computador, nós estamos fazendo um teste aqui, para quem está no computador, você vai estar assistindo no streaming do YouTube, ok? É um YouTube embedado na nossa página, mas o chat é independente, você não precisa estar logado no YouTube para poder assistir, ok? Só que se você vier para a Digital Edu assistir da área principal, você tem direito no final dessa live a um certificado de participação. Ok? Para comprovar um certificado que é validável, ele tem um QR Code, você entra nesse QR Code, vai abrir uma tela, você coloca o código do certificado e ele vai falar se é verdadeiro ou não. Isso é muito bom para você apresentar na sua faculdade, por exemplo, que pede comprovação de horas complementares, para você enviar para a sua empresa para comprovar que você participou e ela pode checar ali a veracidade daquele certificado, ok? E assim, no final da live, quem estiver aqui na Digital Edu, eu vou colocar no chat, ok? Lembrando, só mesmo no canal oficial da Digital Edu. Então, se você está assistindo nas redes sociais, fique à vontade. Mas se você quiser o certificado, vem para cá que tem muitos benefícios além desses, tá? Mensalmente temos sorteios para todas as pessoas que se inscrevem nos sorteios da Digital Edu, que ele é mensal, sempre acaba no último dia do mês e no primeiro dia do mês seguinte nós fazemos o sorteio. Tá bom? Então, sem delongas aqui, nós temos um convidado super especial aqui, grande Matheus Carvalho. Sobe no palco, Matheus. Boa noite. Fala, Drummond. Boa noite, pessoal. Prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite também. Excelente, Matheus. Vamos começar pelo começo, né? Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar quem é Matheus Carvalho? Fala pra gente. Boa. Cara, para mim, assim, eu sempre gosto de me apresentar de uma forma que talvez muitas pessoas não façam, mas desde quando eu vi, eu falei, cara, vou começar a replicar isso também, que eu sou filho do Fábio, filho da Mariana, então os meus pais são pessoas das quais me criaram, né, enfim, fizeram com que eu me tornasse o ser humano que eu sou hoje. Tenho aí mais 3 irmãos também, tem uma galerinha que faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje, e para mim essa é a definição de quem eu sou, né, eu sou irmão, eu sou amigo, né? Enfim, tem toda uma galera que está sempre ali comigo e todo o restante eu estou, né? Que são coisas mais temporárias. Então, hoje estou como especialista em CS na Método de Influência Digital. Então, é uma empresa aí conduzida pela Lívia Brasil, que é uma grande influenciadora, empresária também, enfim, tem uma grande comunidade junto dela das imparáveis no Instagram e outras redes sociais também. E participo de alguns outros movimentos. Então, estou ali no Café com o CS também, que é uma comunidade que eu gosto bastante, tenho muito carinho, muito apreço. Então, cheguei lá, convite de algumas pessoas, né? Enfim, acabei criando bons laços. Então, Jordan, Glória, enfim, outras pessoas das quais fui conhecendo. Faço parte hoje do Angel Investor Club também, a convite aí do Anderson, é um cara que eu também admiro bastante do ecossistema de startups, inovação, e é um hub de conexões. Então, a gente tem desde pessoas do Brasil quanto pessoas do mundo. Então, Argentina, Canadá, Dubai, Israel, vários outros lugares. E também, né, agora por último e mais recente, entrei aí como parte do membro de conselhos da HBR, né, ou da Harvard Business Review, participando do conselho de pesquisa, né, enfim, do conselho, enfim, trazer ideias, sugestões sobre inovações, sobre as pesquisas e coisas que eles publicam ali também. Então, é um pouquinho do que eu estou fazendo hoje.
Maravilha, maravilha, Matheus, excelente, cara. É assim, o tema, eu fiquei muito curioso, né? De vendedor de doces a conselheiro da HBR, da Harvard Business Review, né? Se eu não me engano, Exato. não é isso? Isso. Então, assim, conta pra gente um pouquinho dessa história, né? Pra gente começar. É, como que foi a sua trajetória, né? Lá desde o inicinho até chegar a ser agora aí um conselheiro na Harvard. Boa. Cara, Drummond, então assim, a minha história, eu gosto sempre de trazer ali alguns recortes que foram importantes para mim. Então, acredito eu que a primeira parte que mais me marca foi no nascimento do meu primeiro irmão. Quando meu primeiro irmão nasceu, eu tinha 6 anos de idade. Eu gosto muito dessa história, porque é uma história que eu conto em vários lugares, inclusive quando eu entrei na fundação estudar, foi uma história que eu contei e foi algo que eu acredito que fez com que levasse para as outras pessoas sobre um propósito que a Fundação Estudar tem também, que é o sonho grande, né? Então, que se a gente for sonhar grande ou sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? E aí, quando meu irmão nasceu, eu falei assim, cara, meu irmão nasceu e, assim, é uma responsabilidade agora de irmão mais velho, não só de filho e braço direito da minha mãe, mas de um irmão mais velho. Eu tenho uma pessoinha aqui para ser uma referência também para ela, sabe? E aí eu lembro uma vez que eu estava junto com a minha mãe, e aí meu irmão estava fazendo alguma coisa, e aí eu falei assim, mãe, pode dar atenção para ele que eu sou grandinho sem me virar. Que criança com 6 anos de idade fala isso? Eu não sei, cara, mas assim, eu falei isso para minha mãe e isso me marca, assim, é uma das poucas lembranças e memórias que eu tenho, assim, mais frescas, né, na cabeça até hoje. E desde então, tudo que foi remetendo à minha vida foi muito ligado ali à educação, porque sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Eu tive uma professora de filosofia que ela sempre dizia, cara, se eu tivesse que começar hoje do zero, eu começaria com foco total nos estudos, porque os estudos é a única coisa que ninguém tira de nós, né? E aí, desde a escola, eu sempre tive muito engajamento nas ações que eu fazia, nas coisas que eu participava. Então, dentro da escola mesmo, eu fui representante de turma, né? Durante 3 anos seguidos ali, e assim, muito através de relacionamento com os meus amigos de classe, muito da minha dedicação também. Eu falo isso nem de uma forma prepotente, mas sim da realidade do que acontecia. Isso fez com que essas conexões me levassem ali, me tornar, enfim, representante de turma, pudesse levar a ideia das pessoas também para o que a gente fazia. E aí eu comecei, tanto seguindo como representante de turma, a participar de outros projetos sociais na escola ainda, então isso ali em torno do ensino fundamental, por assim dizer, acho que eu tinha ali uns 12, 13 anos por aí. E aí eu participei de um projeto que foi muito bacana e ali eu acho que começou assim, eu falar, cara, dá para fazer mais coisas, sabe? Então eu participava de um projeto de horta orgânica na escola e a gente tinha um propósito muito bacana que era a gente diminuir os custos da escola em relação já à questão da alimentação das pessoas e fazer isso de uma forma sustentável. A ideia era que essa horta também pudesse servir para toda a comunidade, né? Então, eu morava no Rio ainda, hoje já não moro mais no Rio, mas era para a gente servir para a comunidade local. Então, tinha um propósito super bacana. E aí eu entrei nesse projeto, participei desse projeto, até que conheci um professor de geografia, faço questão de mencionar o nome dele aqui, que é o Robson Paulino. Para mim, foi um professor que marcou a minha vida e diversos outros também, como marcaram. Eu acho que meus professores foram sensacionais, assim. E aí ele falou assim, cara, eu vou fazer a aplicação de um projeto para uma conferência de meio ambiente estadual, que vai ter no Rio, e eu vou colocar esse projeto aqui de compostagem, né? Nem era sobre a horta, era mais sobre compostagem ali, mas era uma ação interessante ligada ao meio ambiente. E aí ele fez essa aplicação desse projeto, e aí, enfim, acabou ali correndo e tudo mais, e o projeto foi selecionado. Só que para a gente poder ir para o Rio, precisaria ter uma pessoa específica para representar a escola, né? E aí foram escolhidas 3 pessoas para ter uma votação ali. Lembro das pessoas até hoje também. Éramos eu, o Lucas e a Milena. E aí, como também, enfim, estava o professor, ele falou assim, cara, então vai ficar mais entre você, Matheus, e entre o Lucas, né? E a galera votou, eu acabei sendo escolhido ali para representar a escola nessa conferência, que foi a segunda conferência estadual de meio ambiente do Rio de Janeiro. Então a gente foi para lá, enfim, representou a escola, participamos de ações dentro lá da SEDUC, né, dentro do centro do Rio, e foi super bacana, foi, eu acho que uma semana ali, se eu não me engano, e as pessoas que participaram dessa conferência no estado do Rio seriam algumas delas, né, selecionadas para poder representar o estado e suas escolas na conferência nacional que iria acontecer em Brasília. Então, ainda
tínhamos, né, a presidente Dilma na época, e, cara, foi, assim, uma experiência incrível, porque dentro dessa conferência do Rio, a gente teve semana lá passando no Jardim Botânico, enfim, trocando muito, compartilhando projetos, aprendendo e podendo levar esses projetos para as escolas também, né, dentro do estado, enfim, e outras iniciativas do Brasil. E um ponto importante é que essa conferência, ela não estava acontecendo só no Rio, ela estava acontecendo um movimento no Brasil todo, então pessoas do Brasil todo iriam, né, representar as suas escolas nessa outra conferência nacional. E depois dessa uma semana, enfim, lá no Rio, a gente teve como se fosse um momento de falar sobre a trajetória da galera, enfim, de compartilhar os projetos e tudo mais, e meio que essa seletiva, por assim dizer, de quem iria representar as suas escolas lá em Brasília. E aí, beleza, né? Começaram a chamar as pessoas e tudo mais e tal. E aí, se eu não me engano, eram 24 ou 25 delegados, né, enfim, para representar o estado do Rio. E aí tinham chamado 23, 24 pessoas só. E aí, a galera contando e tal, pessoal, tá faltando uma pessoa. E eu ainda não tinha sido chamado, né? Isso é o que mais me emociona, assim, porque eu não tinha sido chamado. Falei, cara, eu nem vou, né? Só que teve algo que foi muito interessante, e eu acho que isso, os professores dizem que eles conseguem ver nos alunos quem já tem futuro, ou quem vai fazer alguma coisa, né? Não sei como é que esse tato de professor, enfim, como é que eles têm essa visão, mas é como se fosse um sexto sentido de mãe, assim, nessa visão do professor. E aí, beleza, né? Professor, a gente estava indo para o Rio, então voltando um pouquinho, a gente estava indo para o Rio, ele falou assim, Matheus, lê, estuda, conhece, participou do projeto na escola, só lê um pouquinho aqui, faz o teu, que tu vai ser selecionado. Eu falei assim, cara, ele sabe de alguma coisa, tem alguma treta por trás dele e tal. Até brinco com ele, né? Jamais, a gente era, né, sempre fomos muito honestos, mas brincando com ele ali, eu peguei e falei, tá, beleza, vou estudar aqui, legal. E aí, quando chegou lá no dia da gente fazer, enfim, esse encontro com as pessoas, faltando alguém para ser chamado, chamou meu nome, Matheus Carvalho, Matheus Nascimento de Carvalho, chamaram meu nome, eu falei, cara, fiquei em choque na hora. Eu falei, Vinícius, eu tô sonhando aqui. Então foi uma experiência muito bacana. Então ali eu falei, cara, eu vou representar o meu estado em Brasília, podendo levar não só os projetos dos quais eu participei, mas de representar outras pessoas que estavam aqui também, sabe? Buscando fazer o melhor pelo nosso estado. Eu tenho muito orgulho de onde eu nasci. Nasci no Rio de Janeiro, nasci em Nova Iguaçu, todo mundo brinca o Rio Nova Iguaçu. Então, venho de Nova Iguaçu. E dali começou a minha história, assim, com essas ações. Então, participei dessa conferência lá em Brasília também. Depois voltei para casa e aí continuei participando de algumas iniciativas do governo. Então, também fiz parte do Coletivo Jovem, que era justamente a galera que organizava essas conferências. Ajudei a organizar a próxima conferência. Então, não só participar, mas auxiliar com que outras pessoas pudessem ter essa oportunidade também de estar participando, de estar tendo essa noção de quão é importante o nosso meio ambiente. Se a gente não cuida, se a gente não recicla, daqui a pouco a gente não vai ter um mundo para morar, né? Então, assim, eu acho que isso foi super importante. Eu quis levar mais disso. E todas essas iniciativas, elas estavam formando, né? Elas estavam formando um Matheus que iria chegar aqui hoje para estar conversando contigo. Então, de lá para cá, eu participei dessas iniciativas. Depois, passei ali pela Fundação Estudar, que quem conhece hoje é um braço social, direito da Ambev, né? Então, a Ambev todo mundo conhece, mas a Fundação Estudar nem todo mundo conhece, apesar de ser uma instituição bem grande também, e que tem diversos programas, tanto para líderes estudar fora, e outras iniciativas conectadas também à Fundação Estudar, né? E aí eu participei da fundação como voluntário de vendas e também participei lá depois como meio que um recrutador de voluntário de vendas, por assim dizer. E eu sei que a gente tem algumas outras perguntas, mas trazendo um ponto de conexão que a gente até estava conversando antes, né? Que sempre é sobre pessoas. E eu só cheguei na Fundação Estudar, de certa forma, porque, e aqui eu acho que vale um ponto importante para a galera que está assistindo a gente, foi aí convidando o pessoal, eu falei, cara, eu vim de baixo, né? Minha família não era rica, não tinha grana, né, e tudo mais. E eu sempre gosto de falar que a gente tem que ser intencional nas ações que a gente faz. Eu lembro que eu estava trabalhando numa fábrica, eu ganhava super pouco, um salário bem baixo, assim, e eu parcelei um curso da Fundação Estudar em 12 vezes. Em 12 vezes. Que era um workshop de liderança, porque muitos dos meus amigos e colegas me falavam, Matheus, tu tem um perfil para liderança e tal. E eu falei, cara, acho que não, cara. Eu falei assim, não, vai, cara, tipo, vai. Eu falei assim, putz, eu preciso entender do porquê que essas pessoas dizem isso para mim, né? E aí, beleza, eu peguei e fui fazer esse curso, e nesse curso eu acabei conhecendo uma pessoa que também era uma intenção minha de conhecê-la, porque eu sabia que ela ia estar nesse curso, inclusive foi a convite dela que eu descobri a Fundação Estudar, que foi a Raquel Henriques, né? A Raquel Henriques hoje ela é gerente da Jaguar Land Rover, então gerente do RH da Jaguar Land Rover, que tem a planta lá em Itatiaia, no Rio também.
e era uma pessoa que eu queria muito me conectar, então já começar esse networking que ele é tão importante, né? E dali eu fui conheci tanto a Raquel, conheci a Fundação Estudar e comecei a participar de outras iniciativas também. E, cara, de lá para cá tem muita história, então eu já representei o estado do Rio como agente pelo Inovativa, que é uma ação governamental promovida pelo Ministério da Economia, Fundação CERT, Sebrae. Participei de comunidades de startups, então Rio Sul Vale, comunidade do meu coração, que está localizada no sul fluminense do estado do Rio ali também, e que foi que me levou para esse mundo das startups, né? Então que eu comecei a atuar, a trabalhar ali, enfim. Mas até antes de chegar na startup, quando eu comecei a atuar ali um pouco mais na Rio Sul Vale, começar a conhecer um pouco mais do ecossistema, eu também conheci pessoas que começaram a me inserir um pouco mais no mercado de trabalho que era diferente. Antes eu conhecia um modelo muito fabril, então trabalhando de fato em fábricas, como jovem aprendiz em fábrica, então assim, muito nessa dinâmica ainda fabril. E ali quando eu estava, eu acho que, enfim, já tinha saído da fábrica, estava como jovem aprendiz, acabei conhecendo então a Rio Sul Vale, e na Rio Sul Vale eu conheci uma pessoa que também faz questão de falar o nome, que foi a Luísa Lute, cara, a Lu, para mim é uma pessoa incrível demais, inclusive foi por esses meses que eu conheci o Rafa também, enfim, o Boldrini, e aí a Lu fez um convite para mim e falou assim, Mate, tem uma vaga aqui para trabalhar como estagiário, e aí na época eu estava fazendo RH, e aí eu falei assim, cara, beleza, peguei meu currículo, mandei para ela, ela falou assim, Mate, deu certo, daí tu vai ter uma entrevista aqui com os sócios, e eram 3 sócios, então bati um papo ali com cada um deles, e enfim, me fizeram algumas perguntas, foi super bacana e tudo mais, e acabei entrando na consultoria para trabalhar como estagiário em projetos de comunidade de inovação. É um nome um pouco extenso, né? Mas ali eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era esse ecossistema de inovação, então entender sobre inovações disruptivas, inovações incrementais, o que é design thinking, e como funciona, né, enfim, cultura de inovação, design estratégico, e daí eu comecei a desenvolver um pouco mais essa minha mentalidade empreendedora, porque dentro de uma consultoria tu acaba trabalhando com projetos diversos, e aí trabalhei com projetos desde Volvo, Unimed, Cressol, Seara, Nissan, cara, trabalhei com diversos projetos, inclusive fiz um projeto internacional também, que foi uma spin-off que a gente acabou criando na consultoria para representar uma startup portuguesa, e ali as coisas começaram a acontecer. Então ali eu já estava fazendo acho que 8 coisas ao mesmo tempo, eu estava até brincando com uma pessoa esse tipo, eu falei assim, cara, eu acho que eu era jovem demais, cara, como é que eu conseguia fazer 8 coisas ao mesmo tempo, né? Então era bem assim, era engraçado, mas eu estava muito na sede, muito na garra de crescer, porque tudo que eu fazia era em prol da minha família. Então um dos propósitos que mais me trazia essa garra era, cara, preciso fazer pela minha família, sabe? E eu sei que eu fazendo pela minha família, eu tô fazendo por mim também. Então sempre foi muito dessa motivação de, cara, eu sou irmão mais velho, sou filho mais velho e eu preciso fazer isso, entendeu? Então assim, eu sempre gosto de juntar os dois porque não é um mundo separado, né? Muita gente fala sobre vida profissional, vida pessoal, cara, são os dois perspectivas diferentes, mas é uma vida só, né? E ali eu, né, enfim, conheci um pouco mais sobre startups, sobre inovação, acabei participando então desse programa do Inovativa. Antes participei de 2 programas, na verdade um programa que eu participei 2 vezes, que é da AB Startups, então é quase que um órgão que rege as startups no Brasil hoje, né, para quem não conhece, e aí que é o Falcon, né? O Falcon hoje ele é um dos maiores programas para a formação de líderes de comunidades, então diversas pessoas participam dele, a gente tem a nossa grande referência que é o Brad Feld também, que fala muito sobre comunidade, startups, fala muito sobre startups também, então comecei a entender tanto na consultoria quanto junto com essa galera da AB, mais sobre o que é Lean Startup, o que é Startup Enxuta, Eric Rice, né, enfim, para quem já leu, e outras referências, e eu falei assim, cara, eu acho que deu o meu momento de atuar em consultoria, e agora eu vou seguir meu caminho. E ali na consultoria a gente criou um vínculo tão bacana que, inclusive, uma das pessoas, né, a pessoa, na verdade, que me indicou e que era um dos sócios da consultoria, que me indicou para eu ir para a startup na qual eu estava indo, quando eu saí da consultoria, a gente se tornou, assim, super amigos. Ele mora aqui em Curitiba hoje, ele é de Niterói, que é o meu querido Léo Toches, tem um grande prazer também de mencioná-lo aqui. E que, inclusive, tem uma história muito interessante, porque a primeira vez que eu vim para Curitiba, eu liguei para ele e falei assim, Léo, estou em São Paulo, quero ir para Curitiba e não tem lugar para ficar. Ele falou assim, cara, vem aqui para casa. A única coisa que tu vai precisar fazer é dar comida para a cachorra e manter a louça lavada. Só isso. Eu falei, cara, fechou então. Tô indo para Curitiba, beleza? E aí fiquei 4 meses na casa do Léo, então, né, meu querido amigo e ex-chefe também. Então, assim, gente, dá pra gente desenvolver relacionamentos no meio do trabalho, com toda certeza. E assim, cara, daí depois ali eu fui trabalhar em startup de educação, fui trabalhar com IoT, depois fui trabalhar, enfim, com questões de canais, Omnichannel, né, que trabalhei ali na RD também, na RD Conversas, né, que foi comprada pela RD, até eu chegar onde eu estou hoje aqui, junto com o time da Lívia, na Método também. Então, é um pouquinho aí da minha história, e tudo isso em 25 anos, entendeu? Então...
Que maravilha, Matheus, trajetória fantástica, cara. E assim, você falou, um momento marcante, né? O nascimento do seu irmão e tudo mais. Mas nessa fase no início, na época do vendedor de doces, você lembra de algum momento marcante ou engraçado que você Cara, eu teve nessa lembro. fase? Lembro sim. Inclusive, eu estava pensando sobre isso esses dias. Porque quem me vê conversando hoje, nem sempre. Eu acredito que não pense que eu sou uma pessoa tímida, que eu sou uma pessoa introvertida. E eu sou, né? Mas muitas pessoas acabam não falando, porque geralmente a pessoa mais tímida é a pessoa que tipo, não fala muito e tudo mais. Mas assim, cara, a gente vê que a gente precisa fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? E aí eu lembro que num período antes de, cara, de chegar na fábrica, de trabalhar, que foi antes da fábrica, né, da startup, consultoria, etc. Então, quando eu estava vendendo ali bombom, bolo de pote, enfim, salgado, porque eu fazia isso para a irmã de um amigo. Então, conheci esse meu amigo no período da escola, ali no ensino médio, eu acho que no primeiro ano do ensino médio. Então, estava no período da escola ainda. E daí que foi quando a gente começou a conversar, eu falei assim, cara, não estou trabalhando, não tenho jovem aprendiz nem nada, porque meu jovem aprendiz fui ter, eu tinha 18 anos, se eu não me engano, 19 anos. Então, no período da escola ali, eu estava com 14, 15 mais ou menos, 15 anos mais ou menos, 14, 15 anos. E aí eu falei para ele, falei assim, cara, poxa, minha irmã trabalha com doce, né, e tudo mais, isso aqui. Eu falei, pô, beleza, eu consigo ir pra rua e vender para ela e tranquilo, né? E aí, beleza, eu tava na rua vendendo e tal. E aí eu lembro que eu entrei numa loja. Entrei nessa loja com a minha sacolinha ali de doce, né, e tudo mais. E eu falei assim, olha, eu tenho trufa aqui, eu acho que era trufa, bombom, enfim, acho que era trufa. Daí eu falei, olha, eu tenho trufa de X, Y e tenho de beijinho também. A pessoa virou para mim e falou assim, você me dá um beijinho? Na mesma hora eu fiquei todo velho. Eu Falei imagino. assim, te dou a trufa aqui, tem uma trufa de beijinho. Ela, não, é a trufa sim, então, sei, E aí, assim, cara, eu acho que foi uma das situações mais, eu acho que engraçadas, fiquei um pouco constrangido na hora ali também, mas eu acho que é isso, é a gente aprender a lidar com o público, né, enfim, esse relacionamento, mas eu acho que Isso. é um momento que me marcou bastante e que foi muito legal, porque eu precisei destravar, né, precisei aprender a conversar com as pessoas ali também, então foi um fato engraçado que eu tive nessa jornada. Maravilha, meu amigo. E assim, eu me identifiquei muito com um pouco com a sua história. Eu, quando era mais novo, eu comecei também fazendo a minha carreira profissional. Eu comecei vendendo roupa, já vendi assinatura de revista, viajando pelos estados. Cara, já fiz muita coisa. Um dia eu vou contar ainda a minha história aqui, minha trajetória desde o início, mas identifiquei muita coisa com você. Também sou uma pessoa muito tímida quando estou presencialmente. Eu sou muito fechado Uhum. externamente, mas quem me conhece do online acha que o Wagner é aquele cara que, opa, tá todo mundo. Não, eu sou tímido, gente, assim, não é à toa. Eu sou autista, é nível 1 de suporte, mas eu tive muita dificuldade nesse ponto aí. Então, até meus familiares, quando me veem falando aqui hoje, batendo um papo e tudo mais, falam assim, cara, esse é o Wagner mesmo? Cadê o Wagner que eu conheço? Assim, arrumou estratégias para se desenvolver, né? Meu apelido era Exato. metralha, eu falava muito rápido, ninguém me escutava, entendia. Cara, é uma loucura. Mas vamos lá, que a história hoje é sua, tá? Qual foi a sua maior dificuldade, Matheus, nesse processo todo de mudança, cara? Teve alguém, você falou de algumas pessoas aqui no processo, mas teve alguém que te inspirou, cara, te ajudou na trajetória como um todo, desde o início? Cara, puxando esse recorte mais profissional, por assim dizer, puxando na perspectiva assim mais pessoal, eu diria que minha mãe, minha vida toda, e minha mãe sempre fez algo comigo que eu não sei se a mãe das outras pessoas faz isso com elas, mas eu sempre falava para minha mãe, mãe, como vai ser o ano que vem na escola? Agora que eu passei, eu tô com medo, né? Eu não sei como é que vai ser mais difícil, cara, vai ser mais difícil, né? Porque é uma série a mais. Ela, meu filho, tudo que você aprendeu esse ano, tu vai utilizar o ano que vem. Vão vir só algumas coisinhas diferentes, mas vai ser quase que a mesma coisa, entendeu? E, cara, eu não sei o que aconteceu exatamente com a minha cabeça, mas isso acho que entrou tão forte na minha cabeça que eu falo, tudo que eu faço hoje é um passo para o próximo, entendeu? Então a minha cabeça ela começou a ficar muito drivada nesse sentido, sabe? Então, olhando para a perspectiva pessoal, como indivíduo de fato, né, como pessoa, a minha mãe é responsável. Eu falo, eu sou a cópia do meu pai fisicamente, mas personalidade, jeito, traço, cara, é 100% minha mãe, 100% minha mãe. E aí, olhando na perspectiva mais ali profissional, eu tenho uma pessoa que eu
admiro muito, que eu respeito muito, que eu tenho um carinho, assim, enorme, enorme, enorme. E a nossa história é muito interessante porque eu estava no Jovem Aprendiz e aí eu recebi um convite de um amigo meu, que é o Ricardo, inclusive, queridaço. Falou assim, Matheus, vamos para o simpósio que vai ter, que é o da CEGED, que acontecia lá em Resende, né, no interior do Rio, que é um simpósio de gestão e tecnologia. E aí, dentro desse simpósio, ia ter uma palestra, ia ter uma mesa redonda ali, na verdade, para assim dizer. Inicialmente estaria sendo conduzida pelo Jorge Pires, né, enfim, que foi um professor meu na faculdade e também é hoje gerente do RH da Magneto. E que também é uma pessoa que eu tenho como amigo pessoal aí também, por assim dizer. E aí ele estava lá, então estava falando na palestra, ele falou sobre mundo Bunny, Vulkan, né? E depois trouxe uma brincadeira sobre o Zika também, né? Enfim, o mundo Zika, né? Que tá todo zicado hoje. E aí eu lembro até hoje dessa palestra dele, e depois iriam ter algumas pessoas ali. Então ele estaria nessa mesa redonda, estaria a Raquel, da Jaguar Land Rover, que foi lá que eu a conheci inicialmente, e estaria essa outra pessoa da qual eu também admiro e que foi a pessoa assim, que está comigo até hoje, que eu chamo de mentora, de fato foi minha mentora e é minha mentora até hoje. Hoje a gente tem mais essa parceria de ser amigos mesmo, né, e não mais de mentor e mentorado, né, enfim. Mas que é a Eliane Pereira. Né? Então, quando eu conheci a Eliane, ela estava como business partner na época, se eu não me engano, e depois, enfim, a gente, né, se conheceu ali, ela foi avançando, eu fui avançando e a gente aprendendo junto. Mas é uma história muito interessante porque eu a conheci ali, eu e o Ricardo, a gente ficou até o final dessa mesa redonda, a gente queria tirar foto com as pessoas, a gente queria se conectar, queria já construir esse networking ali já. E aí a gente ficou até o final, tirou foto com o pessoal, a gente tem um registro até hoje, inclusive. E aí eu falei assim, cara, na época eu estava seguindo uma pessoa, né, enfim, e aí essa pessoa sempre falava, quando você quiser mandar um e-mail para alguém, mande um e-mail sempre às 11 horas. Por quê? 11 horas é perto do almoço, daí a pessoa vai estar na hora do almoço, ela vai ver o teu e-mail ali como primeiro, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso também. Só que ao invés de mandar no e-mail, eu vou mandar no LinkedIn dela, entendeu? E aí, beleza, dito e feito. O papo foi no dia, passou o final de semana, chegou numa segunda-feira, se eu não me engano, peguei e mandei mensagem para ela no LinkedIn. Eu falei, cara, ela vai nem me responder, ela deve ser super atarefada, né? Deve ter várias coisas para fazer. E ela me respondeu, não só me respondeu, como me respondeu super bem. E ali a gente acabou, enfim, começou a se conhecer, a se relacionar ali. E eu fiz um convite para ela. Fiz um convite para ela para a gente poder estar juntos num evento que teria na faculdade que eu estava, né, na universidade que eu estava. E aí eu a convidei, eu falei assim, cara, eu vou passar as informações para ela, passou o e-mail dela, falou assim, olha, Matheus, me mande por e-mail que eu vou ver se eu consigo estar lá presente. Falei, cara, eu vou mandar, né? Não custa mandar ou não, a gente já tem, né? Então eu vou mandar aqui. E aí, beleza, fui e mandei pro e-mail dela todos os detalhes. Assim, cara, tudo bem se ela não for, entendo, mas pô, só dela ter me respondido, eu acho que já foi muito bacana, sabe? E aí, beleza, fui pro evento, que iria acontecer num sábado, se eu não me engano, já faz tempo, então não me lembro exatamente dos dias, mas acho que foi num sábado. E aí eu tô bem lá no evento, que nesse evento, inclusive, quem estaria conduzindo uma parte dele seria a Raquel. E a Raquel tava lá conduzindo. E quando eu olho pra porta, quem estava lá? É a Eliane. Cara, na mesma hora, Drummond, na mesma hora, eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, eu não achei que ela viria. Eu cheguei para ela e, se ela tivesse aqui, ela iria falar, tipo, cara, eu não achei que tu viria. Eu não achei que tu viria. Por que que ela iria numa universidade a convite de um universitário que ela nem sequer conhecia, sabe? Então, tipo, não faria sentido nenhum, né? E aí, enfim, ela foi, esteve presente e depois a gente começou a trocar mais. Daí eu não me lembro exatamente se eu não me engano, eu chamei ela para que ela pudesse ser a minha mentora, né? E a gente começou a conversar e de vários papos que a gente teve, foi algo muito marcante ali, porque assim, ela me fez uma pergunta, uma conversa nossa, e a gente daí já estava um pouco mais ali, eu não sei se próximo da pandemia, ou enfim, ou como é que estava, acho que estava começando a surgir algumas notícias sobre, enfim. E aí ela pegou e falou assim, Matheus, o que tu acha sobre a pandemia e como isso te impacta? Eu falei assim, cara, ela me impacta num contexto externo, que é tipo, cara, a gente tem que usar máscara, tem que não sei o que, se cuidar, né, e, enfim, tomar as medidas cabíveis, mas tem outras coisas que tangem a mim, e o que tange a mim eu sou responsável por fazer, entendeu? Então, assim, eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. O que eu não tenho controle, cara, tá com Deus, entendeu? Comigo não tem controle nenhum. Então, assim, cara, para mim, a Eliane foi essa pessoa e é essa pessoa até hoje, né? Então, se eu estou num momento na minha vida, ela me conheceu desde o meu início, né, por assim dizer, então, quando eu ainda estava lá no Jovem Aprendiz, ela foi super importante para eu entender quais passos eu poder dar de maneira mais assertiva,
o que fazer, como fazer, e era uma coisa que ela sempre falava, Matheus, eu tô aqui para te auxiliar, mas quem tá seguindo o caminho é você, entendeu? E eu até brinco, eu falei assim, cara, eu acho que se não fosse por ti, eu não sei se eu teria chegado tão longe assim, tão rápido, sabe? E eu sempre brincava com ela, quando eu recebia uma proposta de trabalho, ou quando eu fazia alguma coisa, algum avanço, ela, cara, olha como tu tá avançando e como tu tá avançando rápido, né? Então, assim, hoje ela também, cara, é uma pessoa fantástica, ela saiu de RH, né? Então ela tinha uma linha de atuar muito como business partner, foi ali gerente de RH, se eu não me engano, e hoje ela tá como gerente Latam de CX, se eu não me engano. Então, trabalhando muito com CX numa empresa multinacional, de um ramo mais tradicional ali, uma empresa mais tradicional. Mas, assim, cara, ela cresceu muito, ela foi também para o Bossa Summit, a gente foi junto para o Bossa Summit. Nos encontramos no Bossa Summit, inclusive, né, na verdade, que não estava planejado a gente se encontrar lá, mas ela falou que ia, eu ia também, enfim. Então, assim, ela acabou entrando em várias outras participações, convidei ela para participar de coisas que eu estava fazendo também, e, cara, é o bom e velho networking mais uma vez, né? Então, para mim, eu acho que a Eliane foi essa pessoa, sabe? E é até hoje, né? Que ótimo. Tem até comentários aqui do pessoal do LinkedIn, ó. O Jonas Emanuel, você é fera, Matheus Carvalho. Então aí os amigos aí, os fãs do nosso grande amigo Matheus. A Jaqueline Rocha também aqui, ó. Como não admirar o Matheus? Pessoa íntegra que não hesita em ajudar as pessoas. Uma ótima pessoa e um ótimo profissional. Aí, ó, os fãs estão chegando aí, tá? Aí temos aqui também, quero dar um oi aqui para as pessoas que estão também no site oficial, Isabel Cristina, a Carolina, Aguinaldo, temos também aqui o Carlos Guimarães Neto. Gente, pode colocar suas perguntas no chat, tá? Que eu vou intercalando aqui com as perguntas que eu tenho, tá bom? Então vamos lá, mas continuando, Matheus, bem interessante, assim, você teve uma trajetória, você tá com quantos anos hoje? Desculpa a minha pergunta direta. Eu tô com 25, cara, 25 anos. 25 anos, é uma pessoa nova, já teve uma trajetória maravilhosa aí, bem interessante, tem muito para desenvolver ainda. Mas você, quando, tá? Em que momento que você percebeu que estava no caminho certo? Ou não percebeu? Uhum. Teve um momento que você viu assim, eu tô no caminho certo e eu vou conseguir chegar lá. Vamos embora. Boa. Cara, eu vou falar pra ti que eu não sei se eu tive esse momento exato, sabe? Eu acredito que eu tive algumas intuições que me diriam talvez que eu estivesse no caminho certo, mas era muito baseado em propósito. Então eu tinha alguns propósitos que principalmente era minha família, né? Então meu foco principal era minha família e o que eu precisava fazer para eu crescer e conseguir proporcionar algo melhor para eles, né? Então e para nós de maneira geral. Então para mim esse era o meu foco principal. E eu sempre tive uma convicção muito clara de que eu só tinha duas opções na minha vida: ou dava certo, ou dava certo. Não tinha uma outra opção, entendeu? Então, ou dava certo, ou dava certo, cara. E eu falei assim, velho, é nesse caminho que eu tenho que ir. Eu acredito que eu tive alguns momentos chaves, por assim dizer, de virada mesmo, que fizeram com que eu acordasse e falasse assim, cara, eu acredito que eu estou indo numa linha boa. E, assim, tiveram leituras que foram muito importantes para mim. Então, eu lembro até hoje, quando eu estava na fábrica, e aí foi um momento interessante, e assim, quem conhece minha história vai saber onde eu trabalhei, né? Mas não vou citar nomes aqui. Mas, assim, que eu estava lá e eu levava livro para a fábrica para ler, porque eu conseguia adiantar meu trabalho, enfim, meu trabalho dava para fazer isso, adiantava, pegava um livro para ler. E era muito interessante porque o gerente da planta via eu lendo e falava, pô, que livro que tu tá lendo aí? Tipo, era engraçado. E o responsável ali da linha de produção também, né? Não trabalhava na linha, mas trabalhava como inspetor de qualidade na fábrica. E aí sempre levava o livro ali para ler. E o primeiro livro que eu li lá na fábrica foi O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro, assim, cara, muito bom. Ele é um livro, acho que em torno de 200, 300 páginas ali, mas é um livro muito gostoso, mais voltado para negócio, né? Enfim, fala bastante sobre a construção de Eu hábitos. tenho ele aqui também, eu li ele 2 vezes já. Cara, é Tá aqui em algum fantástico, assim. lugar. Ele é fantástico. Eu digo sempre para a galera, né? Quem quer avançar um pouquinho mais cientificamente, tem o Hábitos Atômicos também, que é outro livro muito bom. Mas o primeiro que eu li, assim, foi esse. E aí eu tava lá na fábrica, e aí, assim, cara, chegou o momento que eu tava lá, eu já tava lendo, né? Enfim, então é uma coisa que eu sempre brinco, cara, a única lei que pode libertar qualquer ser humano é a leitura, né? Então, se a gente lê mais, se a gente entende mais, cara, é isso que faz com que a gente transforme a nossa vida. Eu tava lá e aí conversando com algumas pessoas assim e tal, tipo, chegou um momento que uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara,
Se tu ficar parado assim, sem fazer nada, por mais que tu tenha adiantado o teu trabalho, não vai ser legal, as pessoas não vão ter uma impressão boa de ti. Então, se você puder dar uma enrolada no teu trabalho, cara, ali foi um estalo, assim, para mim, sabe? Eu falei, cara, como assim eu tenho que enrolar o meu trabalho, entendeu? E eu não posso ser proativo, eu não posso desenvolver, não posso acelerar para fazer outras coisas, né? E para tu ter uma ideia, irmão, me trocaram de área para eu ficar numa área que eu precisava, tipo, sempre quando chegasse alguma coisa eu tinha que fazer, eu não conseguia adiantar mais o meu trabalho. Então, consequentemente, eu não conseguia mais ler no trabalho também, entendeu? Mas enquanto eu podia, eu estava lendo, né? Então, ali eu acredito que foi uma primeira virada de chave em questão de leitura, em questão de momento. E aí eu trabalhei nessa fábrica durante 1 ano e 2 meses. E foi uma experiência que eu não faltei nenhum dia. Sabe o que é trabalhar 1 ano e 2 meses sem faltar nenhum dia? Eu lembro que eu fui trabalhar, e aí, gente, não recomendo para ninguém o que eu vou falar agora, mas eu fui trabalhar doente, e naturalmente tem pessoas que vão, não é recomendável, a gente sabe, mas cada um sabe do teu contexto, da tua história, da tua realidade, né? E eu fui trabalhar mesmo que doente, porque eu falei assim, cara, eu não posso faltar, porque se eu faltar, vai ser prejudicial, vai me prejudicar, vai prejudicar a minha família, né? Então, assim, eu ia de todas as formas possíveis, e aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu trabalho dia de semana, quando tem que ser eu trabalho final de semana, tá no momento de eu buscar alguma outra coisa. E nesse processo eu já estava fazendo curso, né? Tava querendo, já tinha iniciado a faculdade também e tal. E assim, esse foi um ponto importante. E aí eu cheguei lá no pessoal do RH dessa empresa, que eu era terceiro, né, na fábrica, e aí eu peguei e falei assim, cara, vocês podem me demitir? Porque eu não queria pedir demissão, né? Eu precisava receber o que eu tinha que receber e tal, até para buscar uma outra oportunidade. Mas eu sabia que eu não queria continuar lá. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, Matheus, o mercado tá incerto, tá difícil, né? E, cara, eu escuto isso até hoje, então o mercado nunca mudou de contexto, né? A questão é, o que, que a gente faz, né? O que, que é Eu nossa já ouvi responsabilidade. isso na minha época de começar no trabalho, sempre vai ter esse papo. Sempre vai ter isso, entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, foca no teu, saiba quem tu é, entendeu? Então, assim, para mim, ele foi uma primeira grande virada de chave, a pessoa me falou isso. Eu falei assim, cara, tu pode mandar embora? Pô, eu tô sempre aqui com vocês, nunca faltei, nunca, sabe, fiz nada de errado, né? Enfim. E aí, beleza, me mandaram embora, recebi o que eu tinha para receber. E aí, nessa época, eu já estava fazendo um curso de assistente administrativo no Senac. E aí, o Senac ele tem um banco de oportunidades ali que tu consegue aplicar para buscar outras oportunidades. E aí, eu fui e apliquei justamente para o Jovem Aprendiz, depois fui entrei no Jovem Aprendiz, então daí eu fui fazendo outras coisas. Mas essa foi uma primeira grande virada de chave para mim. E eu também fui sempre seguir algumas pessoas, então eu sempre tive algumas referências na minha vida. E aí, então, na Rios Valley foi a Luísa, né, enfim, o Rodolfo, o Pomba ali, o Igor, né, melhor dizendo. Então, eu fui seguindo algumas pessoas, mas eu acredito que, inicialmente, o principal ponto e pilar, assim, além da minha família, foram as leituras. Então, tiveram livros, né, e algumas frases que me impactaram muito nessa jornada, para sempre eu tendo esse shift de quebrada, de, tipo, cara, de chave, assim, de virada de chave, para eu saber, tipo, se eu tô indo ou não numa linha certa. Porque como é que tu sabe que tu tá indo na linha certa? A gente fala muito sobre o efeito manada, a gente fala muito sobre a corrida dos ratos, né? E onde tem muita gente indo, talvez não seja o mais correto, ou Não talvez não seja o seja o lugar melhor, certo, né? não seja o lugar certo, sabe? E aí, ali naquele momento, eu conheci o Ricardo Bazaglia, que hoje ele está como diretor na Michael Page, se não me engano, que é Uhum. uma agência, né, uma consultoria de recrutamento e seleção para esse level. E eu comecei a seguir, aprender algumas coisas ali com ele também. Mas, assim, eu entendi que eu falei assim, cara, vou continuar lendo mais, seguindo essas referências, e eu li um livro que foi muito interessante para mim, também um outro, né, que foi O Poder dos Quietos. Para quem não leu, cara, esse é um baita livro da Susan Cain, também é um livro mais extenso, mas assim, que ele mostrou como que você, sendo introvertido, pode estar no mundo de extrovertidos, né, que hoje grande parte das pessoas são, né, e a gente acaba, fica meio difícil, né, da gente lidar com tanta informação, né, então a gente tem que aprender. E aí, nesse livro, me ensinou muito de como eu deveria me portar, como eu deveria me comportar em frente às outras pessoas. Então, pergunte mais, coloque os holofotes nas outras pessoas, né? Tu consegue conversar e tudo mais, mas distribua essa atenção, não deixe tudo para si, sabe? Então, eu aprendi muito com aquele livro, foi um dos livros que, assim, cara, me marcou demais. Se E aí, interesse pelo próximo, né, Matheus? exato, cara, tem pequenas coisas que às vezes a gente não percebe, é igual eu falo, questão de comunicação. É muito Isso, diferente se eu falar, Drummond, você se parece comigo. Eu estou me colocando numa posição de autoridade, que você se parece comigo. isso. Eu posso falar, Drummond, eu pareço muito com você, cara.
eu estou me colocando, não vou dizer que é uma posição inferior, mas você se torna uma posição de autoridade. E outra coisa é a gente trazer um senso de igualdade. Drummond, a gente se parece muito, cara. Então, assim, tudo ao longo da jornada foi uma construção intencional, de entender como saber como que as pessoas funcionam, como lidar com elas, sabe? E assim, não quer dizer que eu estava manipulando, mas eu entendia como eu precisaria me comportar de uma forma sincera e honesta, Sim. mas extraindo o meu melhor, sabe? Em relação às outras pessoas, entende? Então eu tive algumas sacadas e eu acho que teve uma que foi a mais forte, por assim dizer, eu acho que a mais consciente, que foi quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha voltado dela, enfim, estava voltando para casa, estava morando em Resende, e aí eu tinha algumas amizades, cara, eu nunca fui de balada, festa, mas foi um período da minha vida que eu tava indo, né? E aí, um curto período, curtíssimo período, e aí eu tava ali e tal, e eu comecei a me sentir não pertencente das coisas que eu estava vivendo. E nesse momento eu estava fazendo um curso ali de uma instituição, enfim, que ele falava sobre o custo de oportunidade. E, cara, o que é o custo de oportunidade, né? E aí eu comecei a entender um pouco sobre isso, que é o seguinte, cara, você quer ter vida social, 3 pontos. Você quer ter vida social, você quer dormir bem e você quer passar na prova. Se você quer ter vida social, você não vai dormir bem. Talvez tu passe na prova, mas talvez tu não vai dormir bem. Se tu quer passar na prova e dormir bem, talvez tu não vai ter vida social. O que ele queria dizer com isso? Que para algumas escolhas que tu tem, tu precisa entender que alguma tu vai perder, entendeu? Não dá para tu abraçar o mundo todo, entendeu? Isso. Sempre E tem aí, um lado que sai pior, né? exato, entendeu? E assim, cara, venhamos e convenhamos que para mim, no meu contexto, eu prefiro muito mais passar na prova e dormir bem do que ter a vida social ali, porque o meu momento era de estudar e crescer, Era o seu entendeu? objetivo. Você tinha Era um o meu objetivo objetivo. ali. Exatamente, entendeu? E eu falei, cara, eu não tô me sentindo mais pertencente às pessoas, pertencente aos lugares dos quais eu estou indo. E foi naquele momento que eu falei assim, cara, tem algo acontecendo. Eu lembro até hoje, eu coloquei um podcast para ouvir do Pedro Superti, inclusive recomendo. Hoje ele não fala mais Conheço. tanto sobre, uma grande referência, né? Ele não fala mais tanto sobre marketing de diferenciação, mas ele falava muito antes. Hoje ele está numa pegada, eu acho, mais sobre espiritualidade, enfim, algumas mudanças que ele está passando na vida dele. Uhum. Mas ele trouxe um podcast, um episódio que ele falava sobre algo que era o seguinte: em algum momento da vida, as pessoas vão perceber que elas vão se tornar conscientes sobre si e sobre as suas escolhas. Então, se a gente parar para pensar, quando a gente é criança, a gente não escolhe o nosso nome, a gente não escolhe a nossa escola, a gente não escolhe nossos pais, a gente já nasce deles, né? A gente não escolhe nossos amigos, não escolhe time de futebol, a gente não escolhe quase nada, cara. E naquele momento eu estava tomando escolhas. Eu sabia que eu não podia, não deveria mais ficar indo para lugares que não condiziam com quem eu era, que eu não deveria mais seguir com ciclos de amizades que não buscavam o que eu buscava. Então tudo estava se destravando, entendeu? Eu acredito que se eu pudesse trazer um momento específico foi esse, sabe? Eu acho que esse foi o momento. Que ótimo, Matheus. Fantástico, cara. Vamos marcar mais encontros depois, cara. Vai ter Tá bom. muitos insights bacanas aí. Eu tenho algumas. Tem até uma palestra que eu já fiz muitas vezes em algum solicitado, né? Que fala um pouquinho sobre ação, atitude, né? Preocupar com o processo e não com o resultado final. Não, É aquilo que a gente fala, né? As pessoas estão tão preocupadas em atingir o objetivo delas que elas é, esquecem de viver o processo. E é no processo que a gente cresce, é no processo que a gente desenvolve, é no processo que a gente aprende, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho na cabeça que a meritocracia ela não é realmente o que muitas pessoas acham. Eu não acredito na meritocracia oficial. Porque a uhum. parte da inclusão e tudo mais, eu acho que muitas pessoas não tiveram tanto acesso a certas coisas que a gente. Mas eu não vou entrar num Uhum. detalhe aqui agora, porque é um detalhe, como é que eu falo? Com Que muitos detalhes. vai muito a fundo essa discussão. Porque Sim. não é. E quando eu falo que eu não acredito em meritocracia, não é que eu estou tirando o mérito do Matheus, não é. Aham. São coisas Sim. diferentes, né? A gente Aham. sabe. Então, assim, eu gosto muito desse tema, então nós vamos trazer muita coisa bacana aí pra frente, tá? E Boa. continuando aqui, trabalhar como conselheiro na Harvard Business Review, foi algo que você planejou ou foi algo que surgiu assim, uma oportunidade que veio e você abraçou? Boa pergunta. Cara, a HBR, assim, é uma instituição que eu sempre olhei, cogitei, acho que todo mundo que está um pouco inserido nesse mundo acadêmico conhece Harvard, entende como uma instituição extremamente renomada, né, com
pessoas Não de tem como não nomes, conhecer, né, Matheus? não tem como não conhecer, né? Então, assim, de nomes muito conhecidos, né? Enfim, de empresas grandes, Bill Gates, né? Enfim, cara, e outros que passaram por lá. Mas, assim, eu sempre consumi muitos conteúdos da HBR. Então, sempre consumi conteúdos por causa tanto da credibilidade quanto autores, né? Principalmente quando se fala sobre CS hoje no Brasil, que é algo relativamente novo, se a gente parar para pensar de onde vem, né? Quando surgiu. Então, assim, eu comecei a consumir muito desses autores e olhando muito para os conteúdos da HBR, né? Então, as publicações, as postagens, porque o foco dela é justamente isso: trazer essas pessoas com essa curadoria, experiência e tudo mais, para que tenham esses conteúdos de maior valor, de maior impacto. Então, eu estava sendo quase que um leitor extremamente ativo e compulsivo ali das coisas que eles estavam publicando. E aí eu peguei e acabei, não sei como chegou o convite, mas fiquei muito feliz. E assim, não esperava, respondendo a tua pergunta, não esperava. Chegou realmente ali no meu e-mail, né? Enfim, eu já tinha me cadastrado em algumas coisas para receber news, né? Newsletters deles, conteúdos deles, mas simplesmente chegou esse convite para fazer parte aí do conselho, né? Enfim, ali da HBR como membro do conselho consultivo, né? E aí, assim, tanto eu como algumas pessoas receberam esse convite também, mas é um convite que, quando eu recebi, eu confesso que eu fiquei meio que em choque, né? Porque eu falei, cara, como assim eu tô sendo convidado para isso, né? Então, assim, não esperava, não esperava. E poder hoje contribuir com insights, contribuir com ações da minha área, né, em pesquisas que eles fazem, né, poder levar isso. E eu sempre falo que, cara, para minha idade é só um detalhe, mesmo que eu tenha 25 anos, eu já fiz bastante coisa, então poder levar um pouco mais desse meu conhecimento e contribuir com uma instituição tão renomada me deixa muito feliz. Então, assim, cara, não esperava e foi um convite muito bem recebido. Que ótimo, cara. Isso surpreende a gente algumas coisas que acontecem, né? Tem algumas Sim, coisas que acontecem com a gente que vêm do acaso, do nada, que você fala, pô, né, eu tô no caminho certo agora. Eu acho que, né, com essa proposta eles não iam fazer uma proposta para alguém que eles vissem que não estava aí empenhado e exato, tudo mais, né? Isso é muito exato. bom. E assim, acabou de chegar até uma pergunta aqui da Carolina Santiago, que ela Uhum. perguntou o seguinte, tá? Boa noite, Matheus. Parabéns pela trajetória. Quando você olha para trás, existe algum erro que você cometeu que no final se mostrou fundamental para o seu crescimento? Olha, eu achei importante essa pergunta dela, achei bem interessante, diferente. Muito boa pergunta. Me pegou agora, me pegou. Eu acredito, é Carol o nome dela? Carolina Santiago. Carolina, né? Tá. Carolina, cara, uma ótima pergunta, obrigado. Um, eu vou falar para ti que com certeza eu cometi erros, muitos erros, sabe? Ah, a minha resposta, talvez ela, não sei se vai ser a qual você espera, mas o que eu gosto de pensar, e eu sempre falo isso para os meus irmãos, cara, os nossos pais sempre erram querendo acertar. Não tem um playbook, sabe, sobre como criar filhos. Eles estão aprendendo. E por mais que muitas pessoas queiram vender aí fora que existam playbooks, fórmulas para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ter sucesso, não sei o que tal, cara, só você sabe daquilo que você precisa fazer e o que você precisa passar, entendeu? Então, se a gente for parar para pensar em diversas perspectivas, por exemplo, chegou um momento que eu tive que dormir 4 horas por noite. Talvez isso não seja saudável, então a gente poderia considerar um erro, né? E que pode ter me prejudicado de alguma forma, não sei, né? Vamos ver mais pra frente como vai ser. Mas, assim, existem várias coisas. Por exemplo, de eu ir para festas, beber não é algo que eu gosto de fazer, que eu gosto de fazer, que eu bebo, não faço isso, né? Com frequência, eu gosto de beber um vinho? Gosto de beber um vinho, mas fora isso, não. Mas, assim, como eu agia na época, posso considerar um erro também, sabe? Mas eu acredito, Carolina, que tudo o que eu fiz me fez chegar onde eu estou hoje, sabe? Então, eu fui tendo consciência sobre os meus atos. Eu acredito que isso é um ponto super importante para nós, da gente ter consciência e da gente ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Então, assim, quando eu olho para trás, com toda certeza eu devo ter cometido erros, mas sempre era na perspectiva de quero acertar, quero fazer isso dar certo, quero poder avançar, sabe? Então, assim, com toda certeza eu devo não, cometi muitos erros, né? Mas sem eles
eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu não teria me tornado essa pessoa que conquistou a sua casa, conquistou a sua liberdade, está conquistando a sua independência. Então, são os erros que fazem a gente se tornar quem a gente é, sabe? Então, enfim, Excelente. acho que é isso, sabe? Excelente. Essa fala foi, eu acho bem importante isso aí, que a gente tem que entender hoje que muitas pessoas chegam num certo ponto da vida, ô Matheus, e não tem, até a próxima pergunta minha é sobre isso, e não tem o sucesso que ela achou que ela teria quando começou. E acabam ali desistindo. Mas assim, não existe momento, não existe hora, não existe. A gente sempre conseguir se reerguer de algum ponto, né? Eu já passei por muitos momentos assim que eu falava que eu nunca conseguiria sair dali. E hoje eu ouvi assim, cara, aquele momento lá atrás era tão pequeno com relação ao que eu cheguei hoje. E assim, a gente vai vendo que é uma ideia até do Jerônimo Temel, fala, quando muito ano atrás, quando eu ouvia muitos podcasts dele e tal, ele falava que a gente precisa ser maior, né? A gente tem que crescer para poder ser maior que os nossos problemas. E os problemas na vida vão só piorando, gente. Matheus, você tá novo, eu não tô querendo te desanimar, cara, mas assim, os problemas que você vai enfrentar, cara, futuramente, vão ser muito maior do que os problemas que você enfrenta hoje, cara. Isso é fato. Porém, o Matheus vai ser muito maior também. Então, assim, acaba que uma coisa leva a outra. Então, você vai passar com muito mais facilidade por esses momentos, né? Do que você passaria hoje, por exemplo. Então, isso é a importância do nosso desenvolvimento, né? Das pessoas pensarem sim no seu sucesso, no que elas querem para elas mesmas, mas não esquecer que elas precisam viver os erros delas. Chora, não tem problema, chora, você errou, você podia fazer de forma melhor, usa aquilo para o seu aproveito. Eu não estou aqui querendo deixar ninguém desanimado, mas essa é a realidade. A gente precisa aprender com esses momentos, né? Então, assim, o que é sucesso para você, Matheus? Fala pra gente, cara, na sua visão, o que é sucesso? Boa. Eu acredito que, falando sobre sucesso de forma bem rápida, assim, eu vou trazer algo que tem muito a ver com a minha realidade de anos atrás. Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, cara, tu tem noção o que é tu ter três irmãos? Geralmente, a minha mãe sempre foi mãe solteira, então nos criou ali sendo sozinha, só ela, né, e a gente apoiando. Mas imagina tu ter três irmãos e ter a tua mãe e você ter um bife, cortar cinco pedaços para um, cinco pedacinhos para outro, num bife só, contar e você poder, tipo, repartir, sabe? O que é sucesso para mim hoje? É eu abrir minha geladeira, pegar um bife e eu comer. Isso para mim é sucesso. É eu ir no mercado e não precisar olhar o preço das coisas. Isso para mim é sucesso. Eu estava lendo um livro esses dias que foi a Psicologia Financeira, né? Finalizei ele há pouco tempo. E no final o autor fala que para muitas pessoas faria mais sentido quando você tem dinheiro para comprar uma casa à vista, comprar ela parcelado, né? Para você deixar o dinheiro rendendo e você poder ter ali uma parte que você tem que pagar as parcelas com o valor dos juros ali que for gerando, né? Mas o que você quer para você é muito mais importante do que qualquer outra lógica que tem ali. Então, se isso fizer sentido para ti, isso é importante. Então, eu, tendo a possibilidade de comprar a minha casa, eu compraria à vista. Porque eu não quero todo mês ficar chegando as parcelas ali. Eu até estava pensando sobre isso, falei assim, cara, eu poderia colocar um pagamento automático, eu não ia nem ver, só ia chegando ali, ia pagando. Mas entendendo a lógica aqui, que eu não queria nem ver isso, entendeu? Então, assim, para mim, sucesso é eu poder ter essa paz, sabe? É eu poder ter coisas das quais eu lutei para ter, que eu não tinha anos atrás e eu tenho hoje. Não é ter necessariamente um emprego bem sucedido e do qual eu gosto, mas não é isso que eu olho como sucesso. Mas sucesso para mim tem a ver com essas pequenas coisas que eu não chamo de pequenas, né? Que são coisas grandes, na verdade, conquistas grandes, que são essas das quais eu mencionei, e ter hoje para mim essa paz, sabe? De eu poder acordar a hora que eu quero, me sentir bem, não precisar acordar mais 4 horas da manhã, né? Estar bem com as coisas que eu faço, ver minha família bem e principalmente eu tive uma perda recente na minha família e eu fui, né, visitar minha família no Rio
e eu poder estar lá e contribuir financeiramente com a minha família, sendo que anos atrás eu não poderia, para mim, ser sucesso, sabe? Eu poder ajudar as pessoas que estão próximas de mim, seja um familiar, seja um amigo, um parente. Que Então, eu ótimo. acredito que seja isso, sabe? É uma visão bem interessante, né, Matheus? O que eu vejo que muitas pessoas colocam as expectativas todas no resultado final, sonhos. Uhum. Sonhos você tem, você não atingiu ainda, com certeza, muitos deles. Se você tem futuro, você tem projeções, Sim, você tem vontades e tudo mais. Mas tem muita gente que já coloca as expectativas todas naquele objetivo final. Esquece que nesse caminho tem muito objetivo menor ali que a gente pode alcançar, da sim, satisfação, né, do bom relacionamento, do não aperto, por exemplo, que você comentou agora, não ter a dificuldade financeira, que é uma coisa que te motiva, né? sim. É a sua família em si. Então, assim, cara, gostei muito da sua fala. Se deixar aqui, nós vamos embora até amanhã. Tem algumas perguntas que eu preparei aqui ainda. Eu vou ter que pular uma pancada de pergunta. Mas, assim, eu queria que você falasse pra gente o seguinte. Vamos lá. Existe algum hábito que você faz todos os dias que te ajuda a manter foco, motivação no seu dia a dia? E depois, dê um conselho para quem está começando no mercado de trabalho agora. Boa. Cara, olha, não sou o melhor exemplo nesse sentido em questão de hábitos, mas estou construindo e olhando lá para trás, né, do Charles Duhigg. Então, esse mês começo na academia, que eu sei que é algo super importante, então estou aí para iniciar. Mas se eu pudesse dizer algo que não necessariamente faço todos os dias, mas ao menos algumas vezes na semana, é caminhar. Eu gosto muito de caminhar, eu não comentei, né, mas eu assim, era para eu ter seguido carreira militar lá atrás, então eu estudava para seguir carreira militar e tudo mais. E aí uma das partes é o TAF, né? Então, para quem conhece, sabe que tem o teste físico. E aí, cara, eu corria, sei lá, tipo 10 quilômetros por dia, para você ter uma ideia, Drummond. Então, assim, hoje eu saio para poder caminhar, para poder andar. E aqui, hoje eu moro em Curitiba. Em Curitiba tem muitos parques, né? Então eu gosto de sair para caminhar, para sentir a natureza. Então, eu acredito que é algo que me mantenha, né, dentro de si e assim bem sã, né, e consciente. E eu também não posso deixar de falar que, inclusive, tá aqui do meu lado e para mim, cara, essa é, para mim, né, é a maior verdade. Então, acho que não vai dar para ver, mas está aqui Bíblia Sagrada. Então, sempre nos meus momentos que eu posso e que sempre busco reservar, é ter meu momento ali com Deus e que para mim, assim, é super importante. Então, é algo que eu acredito muito, confio muito, enfim, né? Então, acho que seriam esses dois, com certeza. E aí, claro, tu comentou sobre a questão de quem está começando, né? Isso, a sua dica principal ali. Cara, eu vou falar que talvez não seja uma dica, mas seja uma reflexão a ser feita independente do teu contexto. Que foi uma frase que me disseram, inclusive foi o Jorge Pires que me falou quando eu estava na faculdade, que é a seguinte frase: tire de onde não tem e coloque onde não cabe. Essa é uma reflexão bem importante, porque se tu parar para pensar, ela não faz nenhum sentido. Como é que tu vai tirar de onde tu não tem para colocar onde tu não cabe, né? Mas é possível, é possível. Então, eu tirei de um salário que eu ganhava R$ 1.000 para ganhar 600. Então, eu tirei de onde eu não podia, que era diminuir a minha receita, minha renda, para colocar onde não cabia. Que era o quê? Cara, eu não tinha tempo, mas eu encontrei tempo. Então, eu saí de 1.000 para 600, de 8, 9, 10 horas por dia para 6, e fiz aquilo ali se tornar 1.500, 2.200, 2.700 e crescer, entendeu? Então, para o teu contexto, o que que tu tem que, tipo, tirar de onde não tem e colocar onde não cabe, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante para a gente poder refletir. E se eu pudesse falar mais uma coisa, cara, seja intencional. Seja intencional em tudo que for fazer. Seja intencional, tenha um bom coração, seja honesto, seja sincero, porque as conexões que tu faz vai ser algo que vai, com certeza, te sustentar até onde tu tem que chegar, onde tu quer chegar, qual é a tua meta, enfim, acredito que seja isso. Cara, maravilha, Matheus. Excelente bate-papo, cara. Assim, gostei muito da nossa conversa. Com certeza temos muita coisa para conversar futuramente ainda, para outras ações. E eu quero deixar aqui aberto, Matheus, para você fazer algumas considerações que você queira fazer, falar suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, que eles podem se encontrar e despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente e das pessoas que vão assistir as gravações. Boa.
Drummond, primeiro de tudo, cara, obrigado pelo convite, você, Boldrini, enfim, pelo ambiente aqui, pelo espaço. Eu acho que ter espaços como esse para contar as histórias das pessoas, compartilhar essas histórias, o que as pessoas estão fazendo, né? Enfim, cara, de bom, de bacana e que deve ser compartilhado, eu acho que é super bacana. Então, obrigado por isso também. E hoje, quem quiser me seguir, cara, Instagram, eu tô lá buscando também trabalhar um pouco mais nele, então tá como Matheus N. Carvalho, daí tem 2 underlinezinhos no finais, mas só procurando Matheus N. Carvalho já vai me encontrar lá no Instagram. No LinkedIn tá como Matheus Carvalho, então só procurar ali, Café com CS, enfim, tem a HBR, tem a método ali, vocês já vão conseguir se conectar comigo, tá? E, cara, podem me chamar, eu sou uma pessoa super aberta, gosto muito de conversar, com o comentário aqui também, enfim, sou uma pessoa muito solista, então contem comigo. E, cara, acredito que seja isso. Sou muito grato aí pelo espaço, pelo momento, pela oportunidade. E, galera, para cima, sejam intencionais, vão mesmo, se doem. Não pensem no amanhã exatamente. Cara, foca no teu hoje. Faz o teu hoje, o amanhã ele vai acontecer com o teu sucesso, com as ações que tu fizer hoje, beleza? Então, é isso que eu deixei para o pessoal. Maravilha, Matheus, excelente. Em nome da Digital Edu, deixo aqui a nossa gratidão por você estar conosco aqui nessa edição fantástica, trazendo um case de sucesso da sua história, da sua vida, expondo alguns momentos para os nossos participantes. E deixo aqui a nossa gratidão. E já te convido a pensar em um novo tema futuramente para a gente poder bater mais um papo aqui. Combinado? Fechado, fechado, meu querido. Obrigado. Maravilha, Matheus. Um abraço, sucesso!